Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ouvir mais uma história sobre a vida do nosso Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui na terra como homem. Todos nós já sabemos que ele é Deus, mas ele foi enviado pelo Pai dele como um de nós, como um ser humano, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus tinha para a salvação de toda a humanidade. E nós estamos aprendendo sobre esse tempo que Jesus passou aqui na Terra. Vocês já ouviram a primeira história, que foi quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Mas Maria, naquela época, estava noiva de um rapaz chamado José. Como será que José reagiu a este acontecimento? É isso que nós vamos descobrir na história de hoje. Essa história, crianças, está registrada na Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. E ela conta que, quando Maria descobriu que estava grávida, ela aceitou com alegria o chamado que Deus tinha para ela, de ser a mãe do filho dele. Mas ela estava noiva de um homem chamado José. E Maria não escondeu deste homem o que havia acontecido com ela. Quando José soube, ele ficou angustiado, porque ele estava noivo de Maria. E nós sabemos que para uma mulher ter um filho, é preciso ter um homem, ter um marido para gerar essa criança. E Maria não tinha marido nenhum, ela ainda não estava casada. Então José achou estranho Maria estar grávida, mas ele era um homem muito bom, muito justo, e por isso ele ficou pensando naquela história e ele decidiu que secretamente ele iria deixar Maria, ele iria desfazer o noivado, pois ele estava pensando que Maria havia traído ele. Quando ele estava pensando nisso, ele adormeceu. E um anjo apareceu para ele em sonho e disse para ele: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o filho que está na barriga dela foi o filho colocado lá por Deus, pelo Espírito Santo. Não é um filho de homem, é um filho do próprio Deus. Então não tenha medo, receba Maria como a sua esposa. Então José, que era um homem temente a Deus, acordou daquele sonho e reconheceu que o próprio Deus estava falando com ele. E José obedeceu a Deus, assim como Maria. Ele recebeu Maria como sua esposa, se casou com ela e a partir daquele momento ele começou a cuidar de Maria e de Jesus como se Jesus fosse o próprio filho dele, porque ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser o pai, papai de coração de Jesus. Nós aprendemos com essa história, criança, que Deus, ele nunca deixa a gente com dúvida, ele nunca deixa a gente confuso, principalmente quando se trata de algo que vem dele. Se nós temos alguma dúvida, nós podemos perguntar para Deus, porque Deus, ele é real, ele é uma pessoa e ele fala conosco, seja em sonhos, seja na meditação do nosso coração, seja nos nossos pensamentos, seja através de uma música. Deus, ele fala com a gente o tempo inteiro, mas nós precisamos estar atentos, pois as nossas dúvidas podem ser respondidas pelo próprio Deus. Nós precisamos buscar ter esse relacionamento com o Senhor. Se existe algo incomodando o nosso coração, se nós precisamos de tomar uma decisão e sermos direcionados, nós precisamos buscar essa direção no Senhor, que é Deus perfeito, conhecedor de todas as coisas, que sabe o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós seremos ricamente abençoados. Agora eu quero chamar para vocês uma amiguinha minha que vai falar um pouquinho para vocês o que ela achou dessa história. Essa minha amiguinha, assim como vocês,
está descobrindo agora sobre as histórias de Deus, as verdadeiras histórias, aquelas histórias que não são contos da carochinha, mas que são contos verdadeiros, que são a revelação do próprio Deus a respeito da verdade absoluta de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Lobona, conta para as crianças o que você achou da historinha de hoje. Eu achei essa história muito legal. O José é fofo. Ele sonhou e escutou a Deus. Sabe, ele teve uma coisa muito importante chamada fé. Isso é muito importante na nossa vida. E também obedecer a Deus. E assim, ele formou uma linda família e criou Jesus. Ai, que fofo! Olha esse desenho que eu encontrei para vocês. O anjo havia anunciado a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Ela conceberia por obra do Espírito Santo. Quando José, carpinteiro de Nazaré, soube disso, pensou em repudiar Maria, como a lei hebraica daquele tempo lhe permitia. Mas uma noite... José, sou um mensageiro do Senhor teu Deus. Por favor, dize o que queres. Quais são as tuas ordens? Não temas tomar Maria como tua mulher. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás Jesus. Ele salvará o povo de todos os pecados. O meu Senhor ordena, eu obedeço. Bendito seja o Senhor nos séculos. José tomou Maria como esposa. Muito bem, Lobona. Gostei de ver. Assim como as crianças lá da Lagoinha Pampulha, você também está aprendendo sobre as coisas do nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Agora que vocês já ouviram essa história incrível, já assistiram um desenho, vamos orar para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada criança que está tendo acesso a este vídeo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela bondade do Senhor, em, Senhor, colocar no coração de pessoas como Maria e José, temor a Deus, a obediência, Senhor, para que os propósitos do Senhor se cumprissem e que a salvação, através do sacrifício de Jesus, pudesse chegar a toda a humanidade. Que o Senhor possa, Deus, colocar no coração de cada criança, Deus, a importância de ser obediente e temente ao Senhor, e principalmente de buscar ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor e poder ouvir a Tua voz, Senhor, nos direcionando, trazendo paz ao nosso coração em cada circunstância, em nome de Jesus. Amém. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, que Deus abençoe e que vocês passem uma semana debaixo da graça do Senhor, sendo obedientes e tementes a Deus. Um beijo, fiquem com Deus.